Então você está precisando de ajuda com seu gramado. Não seria ótimo se um superintendente de campos de golfe, com quase 40 anos de experiência em manutenção, gestão e construção de campos de golfe, ajudasse você com seu gramado? Talvez um agrônomo, formado pela Universidade Estadual da Carolina do Norte, possa lhe indicar apenas dois produtos. Um, dois. Que não apenas fertilizarão seu gramado, controlarão as ervas daninhas que você tem atualmente e as que terá ao longo da estação, mas o segundo produto também controlará as larvas durante toda a estação, além de ser seguro para polinizadores e ter uma das toxicidades mais baixas, se não a mais baixa, de qualquer inseticida que você possa colocar no seu gramado. Hoje é o seu dia de sorte. Eu vou fazer isso por você. Deixe-me apresentar. Sou o agrônomo Greg Phillips. Estou no meu terceiro ano e o que faço é tentar ajudar o proprietário comum com produtos comuns que você pode encontrar na sua loja local e que lhe proporcionam o melhor quintal possível. Não estamos focados apenas em economizar seu tempo e dinheiro, mas também somos apoiados pela agronomia de mais de 40 anos, quase 40 anos de experiência em gestão e construção de campos de golfe. Então hoje vou falar sobre dois produtos que você pode encontrar na sua loja local, que você pode aplicar no seu gramado e passar disso para isso nesta primavera. Então você provavelmente está pensando, aposto que é algo que tenho que colocar em um tanque de pulverização, misturar e fazer isso e aquilo. É algo, é um fertilizante da marca Lois. Faço isso, como eu disse, há quase 40 anos. E posso dizer que este é um dos melhores, se não o melhor, fertilizante que já vi em termos de fontes de nitrogênio, o que significa deixar seu quintal mais verde e ver os resultados, do que qualquer outra coisa que já apliquei. Eu falo sobre isso detalhadamente neste vídeo. Se vocês querem realmente entender, eu os encorajo a fazer isso. Saibam como esses fertilizantes são liberados no seu quintal e o que eles realmente fazem. Também vou falar sobre os ingredientes ativos disso muito brevemente aqui. É importante que você saiba o que está aplicando, não apenas para a saúde do seu gramado, mas também com o que você está realmente lidando quando alguém coloca algo no seu gramado, seus animais de estimação, sua família, etc. E assim por diante. Eu tento fazer isso nestes vídeos para que você realmente entenda, e isso o torna um comprador muito melhor. Assim você conhece a marca Lowe's, o que ela contém, como libera os ingredientes ativos, compara com as outras marcas e diz, caramba, isso é a mesma coisa. E neste caso, ainda melhor. Então confira esse vídeo sobre como é essa liberação. Mas ele contém dois produtos, enxofre e uma ureia revestida de polímero. A ureia é uma fonte de nitrogênio e é isso que deixa seu quintal verde e mantém as coisas crescendo. A ureia revestida de enxofre alimentará seu gramado por cerca de 6 a 8 semanas. O revestimento de polímero alimentará seu gramado com base na temperatura. Por exemplo, aqui estamos em 2 de abril. Ok, um dia agradável e quente, chegando a quase 83 dias hoje. Esse revestimento de polímero estará alimentando seu gramado. Choveu ontem à noite, então está realmente alimentando o meu gramado muito bem agora. Já tive neve no meio de abril. Sabe o que acontece quando fica muito frio? Ele desacelera. Então o que acontece é, e é assim que isso lhe proporciona, de 12 a 16 semanas de fonte de nitrogênio no seu gramado, a partir deste produto com esse revestimento de polímero, porque é simplesmente uma liberação por temperatura. Agora, quanto aos herbicidas presentes nele, ele contém 2,4-D e dicamba. Esses são dois herbicidas para ervas daninhas de folhas largas. O que quero dizer com ervas daninhas de folhas largas? Dente de leão, trevo, morugem, urtiga-morta, praticamente qualquer coisa no seu quintal que floresça, que dê uma flor. Esses dois produtos controlarão essas plantas pós-emergentes, o que significa que se você as está vendo agora, isso resolverá o problema. Ele também contém quinclorac. O que é quinclorac? O quinclorac controla ervas daninhas gramíneas, sendo especificamente muito bom contra o capim-colchão, crabgrass. Então, se você está começando tarde, por exemplo, estou lançando este vídeo no início de abril.
Se você estiver em maio ou até mesmo no início de junho, pode aplicar este produto e ele controlará muito bem esses capins colchão jovens. Ele também contém dithiopir. O que é dithiopir? O dithiopir é um herbicida pré-emergente. Esse é o seu controle de ervas daninhas, nutrição e proteção para toda a má estação. Você aplica o dithiopir e isso controlará suas ervas daninhas, gramíneas e o restante das ervas daninhas que surgirem no verão. Então temos o pós-emergente para qualquer coisa que já esteja lá, o pré-emergente para qualquer coisa que vá surgir durante a estação e vamos nutri-lo. Agora, quantas vezes aplicamos isso? Se você está assistindo a isso bem no início de abril, tente aplicar o mais rápido possível. Você deve aplicar no início de abril e poderia aplicar novamente se quisesse ir em frente e colocar em junho. Bem no início de junho, isso o levará até o fim do ano. Naquele ano de verão, controlando as ervas daninhas gramíneas que surgirão. Ele também controla ervas daninhas de folhas largas. Esse dithiopir aqui é um dímero muito forte. Agora, eles liberam o herbicida pré-emergente e ele controlará todas essas ervas daninhas e alimentará seu gramado. Mais uma vez, isso alimentará de 12 a 16 semanas. E para todos, gramíneas de estações quentes e frias, com exceção da grama batatais, Bahia Grass, grama Santo Agostinho e grama centopeia. Vou colocar outro produto aqui embaixo para vocês. Vocês têm algumas necessidades especiais, particularmente com esse produto 2,4D nele. Mas para o resto de vocês, esta será uma excelente escolha para eliminar as ervas daninhas do seu gramado e fazer as coisas crescerem nesta primavera. Agora, vamos falar sobre o controle de insetos e o nosso segundo produto que vamos aplicar. Há quase 40 anos, comecei minha jornada na manutenção de gramados. E a razão pela qual entrei nisso é que gosto de ver os frutos do meu trabalho. Se eu puder ajudar você a chegar de carro na sua casa, olhar para ela e dizer: "Ei, olha o que eu fiz!" Esse é o objetivo principal. É por isso que estou pegando minhas quase 4 décadas de experiência, meu diploma de agronomia da Universidade Estadual da Carolina do Norte, e reunindo conselhos práticos nestes vídeos que ajudam você, proprietário, a ter a mesma alegria que encontrei nos últimos 40 anos. Se você se inscrever e ativar o sininho, receberá notificações quando eu postar vídeos. Eu os mantenho muito oportunos. Então, se você ativar o sininho, receberá essas notificações. E posso dizer que o principal nisso é o tempo certo. Mas se você receber essas notificações, isso lhe dará um aviso sobre coisas que você pode querer pensar em aplicar no seu gramado. Lhe dará a oportunidade de aprender algo e o tornará um melhor administrador de gramados. Então, vamos falar sobre o controle de larvas, e é geralmente por isso que as pessoas realmente perdem grama naquele período do final de julho, início de agosto, meados de agosto. É quando as larvas realmente devastam você. Na verdade, há 2 épocas em que elas se alimentam do seu gramado. Uma é na primavera, e muitas pessoas me dizem: "Ah, estou vendo larvas no meu quintal." Sim, você verá, mas na verdade, as larvas agora estão apenas saindo. Então, não se preocupe tanto com as larvas na primavera. É na época de julho e agosto que você realmente precisa se preocupar com as larvas. E como vamos fazer isso com o segundo produto é com o Scotts Grubex, que contém o ingrediente ativo clorantraniloprole. Agora, quero ser bem específico sobre isso. Eu não usaria mais nada em um gramado, nenhum outro produto em um gramado, para o controle de larvas que não tenha o ingrediente ativo clorantraniloprole. O motivo é duplo. Primeiro, e mais importante, é seguro para os polinizadores. Não fará mal às abelhas. Usei um produto chamado Imidacloprid Merit, que é o nome comum para ele, por décadas em campos de golfe. Ele pode realmente entrar na planta, entrar na flor e, de fato, atingir os polinizadores quando eles retiram o pólen e pode realmente prejudicá-los. O clorantraniloprole não fará isso. Eu não usaria mais nada no meu gramado para o controle de larvas. O produto com clorantraniloprole também suprime lagartas rosca e lagartas do cartucho, além de alguns outros insetos. É por isso que estou falando sobre o Scotts Grubex. Além disso,
Ele dura mais do que o produto Merit com imidacloprid. Portanto, isso controlará suas larvas, especialmente se você aplicar no final de abril até meados de maio. Ele dura de 3 a 4 meses facilmente mais do que o imidacloprid. Já tive vezes em que apliquei imidacloprid lá por meados de maio e o efeito meio que passou no final de agosto e tive alguns danos causados por larvas. Aplique isso em meados de maio e você estará em ótima forma no que diz respeito ao controle de larvas. Instruções gerais sobre como aplicar. Sempre leia o rótulo desses produtos. Você deve sempre ler o rótulo de qualquer coisa que estiver aplicando. Eduque-se não apenas para proteger seu gramado e garantir que está aplicando corretamente, mas para saber qual é o produto que você está aplicando. Mas em ambos os casos, eles precisam ser regados. Esse Grubex precisa ser regado para que penetre na planta. É o que eles conhecem como inseticida sistêmico, o que significa que ele entra na planta e permanece lá, e quando a larva sobe e mastiga a planta, ele mata a larva. Então você precisa regar para que ele entre na planta. O produto de controle de ervas daninhas e nutrição, o que você precisará fazer, não é tão complicado. Mas há algumas coisas que você precisa saber aqui. Primeiro, você não deve cortar a grama 2 dias antes ou 2 dias depois. E se você pensar bem, faz todo o sentido. Se você cortar, digamos que você corte no mesmo dia, vá lá e aplique o produto. Bem, você cortou todas as folhas daquelas ervas daninhas que estão no seu gramado. Você precisa que as folhas das ervas daninhas estejam lá para que o produto fique sobre elas e seja absorvido. Esse herbicida tem a capacidade de ser absorvido por essa planta e fazer com que o 2,4-D e o dicamba trabalhem para você. Além disso, quando você for aplicar, é bom que esteja um pouco úmido. Você pode aplicar durante um orvalho forte, ou pode simplesmente pegar sua mangueira de jardim e dar uma regada bem rápida, e eu faria isso no final da tarde ou bem cedo pela manhã. Se você fizer isso ao meio-dia, pode secar, ok? Digamos então que esteja ensolarado, você sai, conecta sua mangueira de jardim. Quando você estiver com tudo pronto para começar, a última parte do seu quintal pode não estar úmida o suficiente para que o produto se fixe na lâmina da folha. Você quer que esse produto, ok, porque ele foi pulverizado naquele fertilizante. Você quer que esse produto fique na lâmina da folha e que um pouco de umidade penetre nele, para que assim ele entre na folha e seja absorvido por ela. Saia talvez 2 dias antes, aplique quando estiver úmido, para que fique lá um pouco com um pouco de umidade. Depois, como ele contém ditiopir, precisa ser regado. A forma como os herbicidas pré-emergentes funcionam é que eles ficam ali na superfície do solo e evitam que as ervas daninhas, ou melhor, as raízes, eles na verdade evitam que as raízes se desenvolvam. É por isso que não prejudica a grama madura, mas forma uma barreira na superfície do solo para uma estação. Então, quando você for, você pode fazer isso no dia seguinte. Eu provavelmente esperaria até o segundo dia para regar. Se chover, tudo bem também. Isso é o ideal. Aplique se vier uma boa tempestade, a chuva regará esse ditiopir e estará tudo ótimo. Agora, quanto a... E às vezes eu já me deparei com isso e vou dar uma ajuda aqui. Às vezes você aplica algo e pensa, vai chover, e não chove. Quantos dias depois de aplicar você tem que regar? Quando chegar ao sexto, sétimo, oitavo dia, você realmente precisa começar a pensar em talvez ir lá com uma mangueira e regar muito bem. Pode durar até 10 dias sem ser regado, mas só por segurança, se não tiver chovido, você precisará de cerca de 1/4 de polegada em algum momento nesse período. Regue para que chegue à superfície do solo. É isso. Apenas 2 produtos. A única coisa que realmente falta nisso é o controle de doenças. E se vocês quiserem conferir este vídeo, bem aqui, eu falo sobre isso. Vou falar um pouco mais sobre o controle de doenças aqui na próxima semana, ou 2. Mas para a maioria de vocês, isso fará praticamente tudo o que vocês precisam fazer no gramado. E à medida que você ficar cada vez mais confiante, confortável e conforme o seu quintal se desenvolver, você poderá se aprofundar cada vez mais na manutenção do seu gramado, doenças. Falaremos sobre semeadura. Eu tenho um vídeo sobre sementes. O que vou fazer nestes vídeos de verão
Vou começar a colocar alguns calendários aqui na tela, para que você tenha uma ideia de exatamente quando precisa aplicar os produtos. Vou guiá-lo ao longo do ano sobre quando você precisa fazer as coisas e lhe dar uma ideia, para que você possa ter o prazer absoluto de se orgulhar do que fez. Sou o agrônomo Craig Phillips. Agradeço por assistir. Obrigado. Se essas dicas profissionais mudaram a maneira como você vê sua rotina de cuidados com o gramado, inscreva-se e curta o canal. Estamos revelando as estratégias de especialistas que têm sido usadas nos melhores campos do mundo para ajudá-lo a cultivar sua própria paisagem perfeita. Vamos cultivar um futuro melhor juntos. O próximo capítulo do Domínio de Gramados será compartilhado em breve.